Boa tarde, camaradas. Sejam muito bem-vindas a mais um Giroflex Brasil, o programa semanal do Movimento Policiais Antifascismo, que vai ao ar todas as terças-feiras, a partir das 15h30, aqui no Farol Brasil. Eu sou Orlando Zacconi, delegado de Polícia Civil aposentado no Rio de Janeiro, um dos coordenadores nacionais do movimento. Hoje nós vamos falar da esquerda militar brasileira. É isso, a esquerda militar brasileira refere-se a correntes, movimentos e personagens, oficiais e praças das Forças Armadas, que, ao longo do século XX, alinharam-se a pautas nacionalistas, progressistas, socialistas ou de defesa da legalidade democrática. Embora a instituição militar seja frequentemente associada ao conservadorismo e ao golpe de 64, o país possui uma forte tradição histórica militar atuante na esquerda. Nomes como Luiz Carlos Prestes, Miguel Costa, Apolônio de Carvalho, Carlos Lamarca são referências da presença da esquerda militar na luta política, que sofreu muitas perdas com o advento do golpe militar de 64, né, que dizimou a esquerda militar brasileira, né, onde milhares de praças e oficiais sofreram cassações, prisões e torturas durante os 21 anos de ditadura militar. Alguns militares de esquerda, como o coronel Alfeu de Alcântara Monteiro, oficial da Aeronáutica, foram assassinados nos primeiros dias do golpe por se recusar a aderir ao regime golpista e apoiar as reformas de base. A Comissão Nacional da Verdade concluiu que os militares que se opuseram ao golpe de 64 sofreram perseguições institucionais sistemáticas, desmistificando a ideia de que as Forças Armadas foram instituições monolíticas durante o regime. Em termos numéricos, a Comissão Nacional da Verdade identificou formalmente 6.591 militares que sofreram punições, prisões, torturas ou processos motivados por razões políticas durante a ditadura. Sem nenhuma dúvida, podemos afirmar que os militares de esquerda foram a categoria profissional mais perseguida pela ditadura. E hoje, ainda existe uma esquerda militar brasileira? Como ela se organiza? Para me ajudar na condução do Giroflex, vou chamar, direto de São Paulo, o camarada policial civil Veludo Neto, coordenador nacional dos policiais antifascismo, e a querida policial rodoviária federal Ana Cristina Londe, do Movimento Policiais Antifascismo do Rio Grande do Sul, que chefia os escritórios de direitos humanos da PRF no seu estado. E agora uma presença mais do que fixa aqui no Giroflex. Sejam muito bem-vindos. Veludo, né? Como é que vocês, Londe, como é que vocês veem a expectativa, né, do programa de hoje, que vai dialogar, né, com vários entrevistados, entre eles a historiadora Andréa Paula dos Santos Oliveira, Kamensky, com o policial militar antifascismo Vinícius Scherzoni, e vamos encerrar com o jornalista Milton Temer, oficial da Marinha cassado, que enfrentou a ditadura militar. E aí, qual é a expectativa de vocês para esse papo de hoje? Ai, olá, pessoas. Muita expectativa, porque nós temos na história das Forças Armadas pessoas incríveis que lutaram pela democracia. Em contrapartida, nós também temos um ranço, tanto na área militar, nas Forças Armadas, quanto na segurança pública. Tem um ranço que a gente conhece como bancada da bala, que não é bancada da segurança pública. Inclusive, temos uma tese de doutorado de um colega nosso, Fabrício Rosa, policial rodoviário federal e policial antifascismo e vereador em Goiânia. Acho que é por aí. A gente vai ter algumas historinhas no decorrer que a nossa convidada vai ouvir. Boa tarde, Zacconi. Boa tarde, Ana. Você que nos assiste, siga aqui o nosso Instagram no Giroflex. Siga também as redes sociais aqui do Farol Brasil. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Eu destaco algumas coisas aqui hoje. A primeira que era para o Fabrício Rosa estar aqui, não está. Então já deixa essa bronca aí para ele, aí a gente entende perfeitamente. Um abraço, Fabrício. Outra coisa que eu destaco aqui, que hoje nós temos a presença de um amigo e uma amiga, e depois um grande
conhecido aí do meio, o Kerzoni, fico muito feliz de estar aqui com ele hoje, e a professora Andréa Paula, que eu não vou falar o nome dela completo, que o programa tem um tempo de falar isso, mas a gente fala o nome dela e acaba o programa e a gente não consegue conversar. E a última coisa que eu destaco é ditadura nunca mais. Maravilha, Veludo. Londe, vamos então, né, convidar nosso, né, primeiro entrevistado de hoje, né, policial militar Vinícius Kerzoni, educador popular, coordenador também do nosso movimento nacional Policiais Antifascismo, mestre em política social e um policial militar nativa ainda, né? Então, respondendo já um pouco, né, a nossa última pergunta, eles ainda existem, né, os militares de esquerda em nosso país? Está aí Vinícius Kerzoni, um exemplo vivo, né, da nossa resistência. Seja bem-vindo, Kerzoni. Né, o Giroflex é um programa do Movimento Policiais Antifascismo, então você está na sua casa. Seja bem-vindo, amigo. Salve, camaradas! Camarada Orlando Zacconi, camarada Ana Cristina Londe, camarada Veludo Neto. Muito contente de estar aqui com vocês. Estou mais do que à vontade, me sinto muito à vontade, inclusive, para usar essa terminologia, né? Camaradas. Pois é. A Alexandra Kollontai, ela falava que o conceito de camaradagem é o princípio mais fundamental do proletariado. Conceito esse fundado na igualdade dos membros da mesma classe. Então, eu gosto sempre de cumprimentar, né, os camaradas exatamente com esse termo. É isso que nós somos, camaradas na luta antifascismo. Camarada Vinícius Kerzoni, já para esquentar o nosso programa, na introdução nós falamos, né, de que os militares de esquerda foram, né, com certeza, a categoria mais perseguida durante a ditadura. Nós tivemos o processo de redemocratização, né, e a Polícia Militar, a instituição da qual você, né, é integrante, foi mantida na Constituição de 88, né, como operadora de segurança pública, né, e eu queria saber sobre essas perseguições que aconteceram na ditadura. Elas se mantiveram, né, dentro do, né, chamado, então, regime democrático, ou seja, você como policial militar, né, e outros policiais de esquerda, né, sofrem perseguições institucionais, sofrem processos administrativos por serem de esquerda? Camaradas, preciso, né, primeiro fazer uma ressalva que é muito importante antes de eu trazer aqui à tona qualquer tipo de consideração, né? Eu faço aqui meu exercício de isegoria, né? Que é a reivindicação do meu direito de falar enquanto um cidadão, membro de um movimento que se posiciona contrário ao fascismo. E essa é a natureza do nosso movimento, que é um movimento público, de pautas públicas e de inserção pública na malha social brasileira. Então, por mais óbvio que possa ser, eu preciso enfatizar que falo enquanto membro do movimento Policiais Antifascismo e não enquanto representante da PMS. Essa ressalva, ela me salva, se é que vocês me entendem. Então, preciso sempre fazer essa consideração. Na condição de militar, né, da ativa, na condição de membro do movimento policiais, do movimento Policiais Antifascismo, respondi e respondo alguns processos, alguns procedimentos, né? É claro que agora, no interior do Estado Democrático de Direito, isso se dá com outros contornos, nem se compara, né, ao que os militares de esquerda sofreram no período da ditadura empresarial, civil, militar. Mas esses processos, eles impactam a vida desses trabalhadores e dessas trabalhadoras que compõem diferentes movimentos, né? No nosso caso, é um movimento que se coloca contra o fascismo.
mas existem outros trabalhadores da segurança pública, né, tanto no interior do militarismo, mas também como fora dele, né, que acabam respondendo processos, respondendo procedimentos. E eu queria ressaltar uma coisa que aconteceu, que foi o nosso dossiê, né? Nós, em 2019, 2020, salvo engano, nós publicamos um manifesto em prol da democracia contra o fascismo, em prol da democracia popular, né? E eu fui um dos signatários desse documento, né? Meu nome consta lá. E por conta disso, a nossa vida foi, de certa forma, devassada, né? E aí o movimento conseguiu se organizar e conseguiu responder à altura, porque o nosso movimento é um movimento que se articula com outros setores e outros segmentos da sociedade, né? Isso é bom saber que a gente, enquanto movimento social organizado, a gente não está sozinho, a gente conseguiu responder a isso. Mas, para além do que aconteceu em decorrência de ser signatário desse documento, que é um documento importante, esse manifesto, que foi um manifesto nacional, né, que teve aí mais de 500 assinaturas, né, tiveram outros processos, e são questões muito que, para outras categorias, seriam o básico do básico, que é o exercício da sua cidadania, né? Numa circunstância, numa carreata, que era a carreata do período Ele Não, fiz ali uma fala de 2 minutos e meio, mais ou menos, essa fala está pública, ela está na página do movimento aqui do Espírito Santo, né? Em decorrência dessa fala, eu respondo um procedimento até hoje, né? Eu tive o direito, né, à ampla defesa e contraditório, a gente contou com um apoio muito importante e solidário da rede de advogados, que é a Rede Liberdade, o apoio do Cala a Boca Já Morreu, vieram aqui do Estado, participaram das oitivas com a gente, né? Mas, de certa forma, isso, como eu disse, isso acaba impactando a gente, impactando a nossa saúde mental, impactando a nossa carreira, mas, apesar disso, né, a despeito disso, estamos aí, seguimos resistindo contra qualquer tipo de arbitrariedade, qualquer tipo de autoritarismo. Muito bom, Vinícius. Olha, eu queria deixar consignado o orgulho que nós do movimento temos, né, da sua atuação como camarada, né, usando a expressão tão importante que você trouxe, né, no nosso movimento. Somos muito poucos policiais, né, do campo da esquerda, né, organizados nesse movimento, mas entre os policiais de esquerda, os policiais militares são ainda menores, né, em termos quantitativos. E mais, desses policiais militares, os que estão na ativa são ainda, né, quantitativamente falando, muito poucos, né? E você é um grande exemplo, uma grande liderança que nos representa. Eu queria só te fazer uma pergunta, Vinícius, antes de passar para a Ana Cristina e para o Veludo, que é a seguinte: essas perseguições, né, conforme você falou, elas não ocorrem como foi no período da ditadura, porque hoje você não tem tortura, né? Hoje você não tem execuções, né? que são colocadas, né, como uma prática da repressão aos policiais de esquerda. Mas esses processos administrativos, né, eles são movidos justamente como uma forma de tentar punir os policiais por participação política. O resumo da ópera é esse: os policiais militares são proibidos de filiação partidária, têm restrições à participação, né, em movimentos políticos, e quando a gente vai contar a história dos policiais de esquerda, né, muitos desses policiais e militares, e aí nós vamos falar dos militares, que é o tema do programa, né, eles estavam completamente envolvidos em atuação política. Então, quer dizer, ser militar de esquerda é ter atuação política. E eu queria que você trouxesse qual é a sua reflexão como policial militar acerca dos limites que tentam impor aos militares nessa participação política. Primeiro, porque é algo que não é natural, né? Você dizer que um militar não pode participar do debate político é algo que não se contempla na história, né, do nosso país.
Mas esse argumento acaba seduzindo, inclusive, setores da esquerda, que votam a favor, por exemplo, de que policiais, né, civis e militares também, né, não possam se candidatar a cargos eletivos, né? E eu queria que você falasse um pouco qual é a sua reflexão sobre esse tema da participação dos militares na política. Pois é, quando a gente fala dos militares das Forças Armadas, e aí as pessoas que vão dar prosseguimento aqui a essa análise, a essa reflexão, darão conta, né, de que existiram um conjunto de militares que tiveram participação ativamente, né? E no caso da Polícia Militar, ocorre que a gente tem uma configuração que a gente tem uma polícia que ela é meio polícia e meio exército, né? Essa é, digamos assim, como bem diz o professor Luiz Eduardo Soares, essa é a nossa jabuticaba. Então, a gente tem essa configuração, a gente tem uma polícia que é militar e, portanto, ela segue a um conjunto de regimentos do Exército Brasileiro. Então, por exemplo, o artigo que eu fui enquadrado num desses meus processos, ele é de 1969, né? Porque eu estou respondendo a partir do Código Penal Militar. Então, é o mesmo código, né? Isso não faz o menor sentido, não fazia sentido antes, né? Porque o artigo ele diz mais ou menos assim, né? Em linhas gerais, é vedado ao militar versar publicamente sobre assuntos atinentes à política brasileira. É mais ou menos assim. Então, antes isso não fazia sentido, agora muito menos. E muito menos para uma polícia, né, que institucionalmente, inclusive, se coloca enquanto uma polícia cidadã, institucionalmente, né? Esse é o discurso das polícias militares no nosso país. Então, uma polícia que se arvora enquanto polícia cidadã, ela precisa oferecer um mínimo de cidadania para os seus quadros, né? E a cidadania, ela passa por aí, passa por você poder opinar, passa por você poder fazer uma reflexão sobre o seu fazer. Olha que escandaloso seria se um médico não pudesse falar sobre o SUS, não pudesse tecer críticas, né, ao modelo de saúde brasileiro, não pudesse fazer elaborações e proposições sobre o modelo de saúde brasileiro. Que escandaloso isso seria. Pois é, na condição de policial militar, né, os policiais militares, eles têm essa limitação, né? E vejo também uma parcela significativa das esquerdas, né? Porque as esquerdas do nosso país, elas são muito, muito plurais, né? Então, vamos pegar aí o espectro progressista, né? Que é um espectro com várias matizes, né? Em várias paletas de cores. Então, você tem aí um fragmento dessa esquerda que também tem uma certa dificuldade de lidar com o fato de que nós, enquanto policiais militares ou os militares, né, tem o direito de não só se posicionar, mas também de se candidatar. Eu acho que a reflexão que eu faço, que é uma reflexão, inclusive, que é feita pelo professor Paulo Ribeiro da Cunha, né? A questão não é se os militares, o problema não é a gente estar inserido na política, né? O problema é quando essa inserção se dá a partir de uma perspectiva reacionária, a partir de uma perspectiva antidemocrática. Aí está o problema. Então, se nós temos militares interessados no debate democrático, interessados em construir mais democracia interna corporis e também tensionar para que o Estado democrático de direito ele seja realmente vivenciado e experienciado por todas as pessoas e não só por uma parcela da sociedade, que ele seja democrático de fato. Eu acho que se a gente tem dentro da corporação militares que se posicionam a favor da democracia, que se posicionam a favor da democracia popular, a gente tem um saldo positivo e eu acho que o que as esquerdas precisam, né, é de se aproximar e dialogar com esse setor e com esse segmento
dos militares brasileiros, da Polícia Militar, né, nesse caso, e que não é um setor pequeno, viu? Dentro desse segmento da esquerda militar, das polícias militares, você tem um segmento que é um segmento significativo, né? Então, você vai desde de uma perspectiva mais de centro-esquerda, mais progressista, até uma perspectiva comunista. Você tem aí um setor amplo, né, dentro da polícia militar, né? Eu acho que mais do que importante, relevante, salutar que as esquerdas, né, se aproximem e dê espaço, né, para que esses militares se posicionem e se somem na construção do Estado Democrático de Direito e de uma democracia popular. Maravilha, Kerzoni. Vamos então convidar para entrar em campo a Ana Cristina e o Veludo Neto, por favor. Delícia a participação aqui no Giroflex Brasil. E quando o Vinícius Kerzoni, que eu conheci na primeira Conferência Internacional Antifascista em Porto Alegre, foi um prazer. Ele disse uma coisa importante, que ele não está falando em nome da Polícia Militar, e eu também não estou falando em nome da Polícia Rodoviária Federal. Isso aí é nossa cereja do bolo, para que a gente não responda um processo por isso, porque os dois estão na ativa. Enfim, também sou parceira do Vinícius quanto à presença do nosso nome, da nossa investigação no relatório da ABIN paralela, que foi encomendada por Jair Bolsonaro, depois que nós assinamos um manifesto pela democracia. E aí você me disse de suas perseguições em relação à sua participação política enquanto pessoa, não enquanto policial. Eu quero fazer uma colocação antes disso, que é o seguinte: parece que em 2022 essa perseguição ela valeu para quem era da esquerda. E eu vou deixar uma coisa aqui, até estava procurando no meu celular se eu ainda tenho as provas, porque eu tenho. Vamos lá. Em 2022, vários militares, e aqui em Santa Maria, Rio Grande do Sul, tem o segundo maior contingente militar do país, das Forças Armadas do país. Em 2022, vários militares daqui, tem o print de tudo, vários militares daqui publicaram em suas redes sociais manifestações de apoio a Jair Bolsonaro, publicaram informações falsas, fake news, muitas fake news, entraram dentro da área do Colégio Militar de Santa Maria com os carros todos plotados com Jair Messias Bolsonaro, tem aqui, tá, gente? E ainda, quando daqueles acampamentos na frente dos quartéis do Exército, teve professor da área de psicopedagogia com uma bandeira do Brasil maior do que, assim, quase do tamanho de um prédio de 2 andares. Enfim, tirando foto e ainda publicando em grupo restrito de professores. Eu te pergunto, eu só queria fazer essa colocação, mas antes eu quero te perguntar o seguinte, com relação a perseguições e assédios, porque é um tema que a gente está falando muito em todos os governos, em relação a perseguições e assédios, como é que fica a saúde mental dos servidores da segurança pública? Perseguidos, é claro. Vítimas de assédio. Não, fica debilitada, e para além da questão da saúde mental, se toca numa questão muito relevante, que é justamente o olhar, muitas vezes, que as polícias militares do nosso país, elas têm em relação a quem se posiciona politicamente, né? Isso, de novo, não é exclusividade do século XXI. No século XX, isso também, esse olhar, ele também aconteceu de maneira muito diferente, muito díspare. Então, enquanto uma certa ala da direita, da extrema-direita, quando se posiciona, soa como patriotismo, né? Quando é um militar
de esquerda que se posiciona, ele é sempre o subversivo. Então, existe aí um olhar que é um olhar muito problemático. E é claro que isso vai trazer impactos à saúde mental dos policiais militares, de quem está inserido na militância. Assim, eu vou trazer aqui uma informação que é da minha experiência pessoal, né? Claro que a nossa experiência pessoal, ela não dá conta, né, de fazer uma análise tão totalizante, mas a minha experiência pessoal, ela, assim como os psicanalistas, né, o Contardo Caligares, né, ele traz muito da experiência dele na psicanálise da clínica, né? Então, ele se utiliza da clínica como um grande laboratório de pesquisa empírica, né? Então, aí, guardada as devidas proporções, né, eu penso que é válido também, né, se utilizar da minha experiência como instrumento de reflexão e análise. E aí eu passei por problemas que eu tive, né, que buscar psiquiatria, que eu tive que pegar afastamento, eu fiquei um ano afastado, né, em tratamento. Hoje eu estou bem, né? Hoje eu estou bem, mas passei por esse momento de dificuldade e de afetação da minha saúde mental. E assim como eu, outras pessoas também passaram por esse vale de lágrimas, que a gente poderia considerar, porque a questão de saúde mental é uma questão muito séria. Maravilha. Veludo. Posso eu, Zacone? Deixa eu também mandar esse recado aí que todo mundo mandou para os órgãos censores, né? Então, como estou na ativa, né? Também não estou aqui representando a instituição. Isso daí eu já falei, Ana, logo no primeiro episódio, aqui no primeiro programa, para deixar gravado e registrado. Zacone, daqui a pouco podemos quebrar o protocolo aí e convidar a nossa... que ela tem 5 livros aí do tema, eu quero aprender com ela. E daqui a pouco eu já faço uma pergunta para o Kerzoni para ela junto aí, a nossa professora Andréa Paula. Kerzoni, muito legal estar aqui com você, grande amigo aí do movimento. Queria fazer essa pergunta aqui, que aí depois eu já faço para a Andréa aí, a hora que o Zacone for convidar ela. Estou meio na gambiarra aqui, hoje que eu tive um problema técnico, mas vai dar tudo resolvido. O que é ser, Kerzoni, de esquerda e militar? O que engloba tudo isso daí, meu? Como você consegue falar o que é ser de esquerda, o que é o militarismo, o que o movimento defende da desmilitarização? O que você traz aí para a gente poder conversar sobre isso? Tua pergunta daria uma reflexão longuíssima. O que é ser de esquerda? E o que é ser de esquerda no interior de uma instituição militar, né? Acho que ser de esquerda... Primeiro, obrigado por essa pergunta, cara, porque é uma pergunta que faz com que a gente... E nem Oi? combinamos, e nem combinamos. Pois é, e nem combinamos, mas é porque... Podia levantar, eu levanto, você corta, mas não foi assim, não. Pois é. Porque é muito importante, inclusive, para dialogar com a nossa própria base, né? Porque há uma grande dificuldade de diálogo com as bases das instituições, sejam elas militares ou não, mas as instituições de segurança pública, e aí existe um conjunto de pré-concepções em relação ao que é ser de esquerda, né? E também, por outro lado, existe um conjunto de pré-concepções por parte das esquerdas sobre o que é ser um operador de segurança pública, uma operadora de segurança pública no Estado Democrático de Direito. Então, é importante a gente desmistificar os dois polos, né? Então, eu diria, em linhas gerais, de maneira bem simples, assim, ser de esquerda é ter um compromisso ético, moral, com a dor do outro. Então, ser de esquerda, para mim, é você ter
esse compromisso que perpassa, inclusive, a sua realidade local. Por isso que a gente vê muita gente de esquerda se afetando com o que está acontecendo na Palestina, por exemplo, né? Eu estou aqui num bairro do Brasil, como é que eu me afeto com algo que está acontecendo lá do outro lado do mundo? Porque eu sou de esquerda, e ser de esquerda passa por aí, passa por esse compromisso com a dor do outro, né? E, claro, dentro da esquerda existe uma pluralidade, né? Como a gente já tocou aqui, né? Nem toda esquerda é marxista, né? Mas o que eu acho importante mencionar, para além do marxismo, dos marxismos ou das diferentes correntes das esquerdas, é que nas esquerdas estão a melhor formulação sobre segurança pública para o nosso país. Isso é importante demarcar. E aí, para além de ficar desafiando, na verdade, eu queria despertar a curiosidade dos nossos pares, né, para que busquem informações sobre isso, sobre as formulações que as esquerdas têm para a segurança pública. Busquem, e aí sim eu desafio, aí já é um desafio mesmo. Eu desafio, né, colocar, né, as formulações das esquerdas e a formulação que a direita tem sobre segurança pública, para a gente conversar num debate público, né, sobre essas formulações e sobre como é que isso atravessa e afeta a vida dos trabalhadores e das trabalhadoras da segurança pública. O que eu disse que eu ia desmistificar para as esquerdas, e que eu acho que é importante também demarcar, é justamente sobre a pluralidade que existe dentro das instituições da segurança pública. Muito se diz sobre o conservadorismo que está afincado nas instituições de segurança pública. Esse mesmo conservadorismo, esse mesmo teor conservador, ele também está em outros segmentos da sociedade, não é só na segurança pública. Então, na segurança pública, tem muita gente boa, muita gente séria, muita gente trabalhadora e muita gente que está interessada em estabelecer um diálogo com essa esquerda aí, com essa esquerda organizada, para que a gente possa pensar um projeto de país e um novo modelo de segurança pública. É isso. Então, acho que já podemos chamar para a sala a nossa segunda convidada de hoje, convidando o Vinícius Scherzoni a se manter conosco aí, para poder aproveitar o papo que nós vamos começar agora com a Andréia Paula dos Santos Oliveira Kamensky. Nossa, que nome gigante, como o currículo, né, dessa historiadora licenciada em teatro como mestre em História Social e doutorado em História Econômica, com pós-doutorado em História da Ciência na PUC de São Paulo, né, e uma das autoras, né, de uma obra muito importante, A Esquerda das Forças Armadas, uma coleção, né, com 5 volumes, eu acho que até, né, e que faz realmente um retrato, né, histórico da esquerda militar, né, desde o movimento tenentista, chegando até a resistência à ditadura militar, com muitos entrevistados. André, seja muito bem-vinda aqui ao Giroflex, uma honra para nós do Movimento Policiais Antifascismo termos a oportunidade desse diálogo, tá? Seja bem-vinda. Boa tarde, eu queria agradecer, Orlando Zacconi, o convite do Veludo Neto, queria dizer que eu estou muito emocionada aqui com a presença do Vinícius e com o depoimento que ele deu. A Ana Cristina nem se fala, né? A presença das mulheres nas forças de segurança pública. Para mim, que eu estudo história, é como se eu estivesse vendo a história do nosso tempo, testemunhando aqui, vocês aqui nesse programa maravilhoso, Giroflex, produzindo documentos históricos. Coisas que estão sendo ditas e comentadas aqui, que quem estuda vai consultar para fazer trabalhos na universidade onde eu sou professora, né? Então, eu fico muito honrada de poder participar e trazer aqui a contribuição dessa memória de pessoas que nós tivemos a oportunidade de entrevistar e registrar as histórias de vida para dialogar com esse contexto maior da história brasileira em relação às Forças Armadas Brasileiras nos últimos 30 anos. Então, eu fico muito feliz de poder participar aqui com vocês. Muito obrigada.
André, a honra é toda nossa, né? Muito obrigado a você por estar conosco, né? Construindo, né, essa memória viva, né, da história do nosso país, né? E eu queria começar exatamente com esse trabalho que você participou, né, sobre a esquerda nas Forças Armadas. Você entrevistou muitos militares de esquerda, a gente até conversou um pouco antes do programa. Você me falava que entrevistou não somente os mais conhecidos, aqueles que tiveram, né, um destaque maior dentro das esquerdas, mas também aqueles militares de esquerda que fizeram a resistência até num anonimato, né? E, bom, a Comissão da Verdade foi muito importante para trazer à tona essa perseguição que os militares sofreram. Mas, conforme você mesmo colocou, a presença de militares na política, no campo da esquerda, ela é muito anterior, né, à própria ditadura militar brasileira. E eu queria que você dissesse, né, um pouco, né, de como é que você vê na história política nacional, na história política do Brasil, né, a contribuição dos militares, que parece que a nossa a própria República Brasileira surge de um movimento militar, né? E parece que os militares estiveram presentes e continuam, né, presentes até hoje. Como é que você vê essa participação dos militares na política do Brasil, no Brasil? Então, gente, o que é importante destacar, né? Que a gente precisa ter essa visão histórica, ter esse conhecimento exatamente para quebrar com os preconceitos e desmistificar, como o Vinícius falou. Porque a participação militar na política, na história do Brasil, ela é muito antiga, né? A gente vai ver que a República foi proclamada por militares. E esses militares e essa República, muitos dizem que até foi um golpe militar. Entenderam? O primeiro golpe foi a própria proclamação da República. E aí é que entra já uma polêmica da história, porque a República ela tinha apoio para existir, um apoio popular? Sim, mas na hora em que ela foi declarada, foi um pequeno grupo de elite que fez isso. E aí a gente já começa a entender que não existe possibilidade de nenhuma instituição do Estado brasileiro ser neutra. Todas as instituições, dentro delas existem sujeitos, existem grupos, e nas Forças Armadas Brasileiras sempre existiram grupos políticos. Os militares de esquerda sempre foram grupos minoritários dentro das Forças Armadas, mas no início da República, a influência maior era da corrente positivista. E a corrente positivista, que vinha lá do século XIX, ela tinha ideais progressistas sobre o que seria o desenvolvimento de uma história, de uma nação, para o período, porque eles estavam enfrentando um império, uma monarquia, entenderam? Então, eles defendiam que as pessoas teriam direitos tanto quanto as pessoas que eram consideradas monárquicas, né? E não só você viver num império. Então, o berço da República Brasileira tem a ver com os ideais positivistas, e esses ideais defendiam uma república em que houvesse cidadãos que participassem dessa história política, inclusive os cidadãos que pertencessem às Forças Armadas. Então, essa é a primeira coisa para ser dita. Mas aí o que acontece? Logo, esse grupo militar, que fazia parte de uma elite, ele perde espaço e ele se alia, né, também com os coronéis. Então, todo mundo que estudou para o vestibular, todo mundo que já prestou um concurso, viu que tem o período da história do Brasil da chamada República Café com Leite, né? Que você tem revezando lá no poder os coronéis de São Paulo e de Minas. E eles vão estabelecer uma república oligárquica. O que significa isso? Uma república desigual, em que você tem o voto de cabresto, né? Que você tem currais eleitorais. Vejam, gente, a gente tem influência dessa história até hoje, se a gente for olhar o interior do Brasil, né? E eu estou falando, assim, de 120 anos atrás. E aí, o que acontece? Um grupo de militares de esquerda se rebela contra essa república. O líder dessa revolta, né, um dos líderes, vai ser o famoso Luiz Carlos Prestes, que vocês já ouviram falar. O Luiz Carlos Prestes, ele se rebela, e é importante dizer que, junto com ele, vários militares por todo o Brasil, porque quando eles passam a participar das Forças Armadas, eles vão andar
pelo Brasil, entenderam? Eles vão, muitas vezes a pessoa nasceu num estado e vai servir em outro estado. E aí muitos dos militares indo para o interior do Brasil, mesmo se ele fizesse parte de uma família de classe média, ele percebe a miséria, a desigualdade, o voto do cabresto, o coronelismo, e eles vão se rebelar contra a chamada República Velha. O Luiz Carlos Prestes foi um desses jovens militares, entenderam? Que se rebelaram contra essas oligarquias rurais no início lá do século XX, e aí ele organizou a chamada Coluna Prestes, que alguns falam Miguel também, que era a outra liderança militar. Eles vão atravessar todo o Brasil, as forças, eles vão enfrentar, é como se eles fossem guerrilheiros. E aí eles vão andando por todo o Brasil e enfrentando as forças institucionais oficiais, e não foram derrotados. Isso durou muito tempo. O Luiz Carlos Prestes, ele vai entrar depois para o Partido Comunista, né, que era um partido de esquerda, o mais famoso, o maior do início do século XX, por conta da Revolução Russa, entenderam? Que abalou os pilares de toda a história no século XX, porque você tinha lá o czarismo, você tinha uma monarquia que foi derrubada pelos trabalhadores, pelos operários, que conquistaram direitos que nunca tinham sido conquistados antes. Então, esse jovem militar, junto com vários outros, eles vão ver o programa de esquerda, como o Vinícius estava falando aqui. Quem é que defendia os direitos das pessoas humildes? Quem é que defendia que todas as pessoas pudessem votar? Nós estamos falando de uma época que as mulheres não podiam votar, gente. Entenderam? A Ana que está aqui, que não me deixa, né, falar sozinha. Vocês imaginam que esses homens do século XX, do início do século XX, eles estavam junto com as mulheres, defendendo que todos nós pudéssemos exercer o direito ao voto, participar de uma sociedade democrática, distribuir as riquezas. Esse era o programa do Partido Comunista. E aí eu estou dizendo isso para vocês porque nessa pesquisa que nós fizemos, vejam vocês, quando eu entrei na universidade, foi em 1990. E aí o professor José Carlos, que era professor no departamento de História da USP, ele falava assim, olha, vocês precisam conhecer a fundo as instituições brasileiras, não são monolíticas. Vocês jovens que estão chegando aqui, que vieram combatendo a ditadura, porque a gente vinha do movimento estudantil, secundarista, a gente vinha dos protestos pela Constituição de 1988, e a gente achava que todo militar era de direita. Vocês entenderam? Porque a gente ia para a manifestação e enfrentava as forças, né, policiais, os policiais militares, as forças armadas. A primeira eleição para presidente só foi ter em 1989, entenderam? Então, esse professor falava assim, ó, eu vou trazer aqui para vocês entrevistarem, vocês estudantes. Eu entrei na universidade com 17 anos, né, vinda da periferia de São Paulo, vou trazer aqui para vocês conhecerem militares de esquerda. Esses aí que estavam junto com Luiz Carlos Prestes, que foram comunistas, como o Vinícius falou, tinha, como hoje tem, pessoas com um programa político comunista, outros socialistas, outros democratas, é variado, é uma esquerda plural também, desde o início. Mas ele falou assim, eu vou trazer aqui alguns para vocês entrevistarem, para vocês conhecerem na universidade. Quando ele traz esses senhores na universidade, é um choque para muitos jovens, no início da década de 90, porque esses militares, eles já eram velhinhos, e vejam bem, nós entrevistamos militares como o Zacconi falou aqui, o Apolônio de Carvalho, que era amigo do Luiz Carlos Prestes. O Apolônio de Carvalho foi lutar ao lado dos espanhóis nas brigadas internacionais. Não sei se vocês sabem, o pessoal aqui que está assistindo o programa, mas a Espanha era uma monarquia há muitos séculos, um império, né, que colonizou as Américas. E aí o que aconteceu? Os trabalhadores comunistas, socialistas, anarquistas proclamaram a República. O que houve lá? As Forças Armadas de direita, né, junto com o general Franco, deram um golpe e começaram a iniciar uma guerra civil para tirar os republicanos. Do lado do general Franco ficaram quem? A Alemanha nazista e Itália fascista. O que estava acontecendo no Brasil? Todo aquele programa dos militares que se rebelaram contra a República Velha, que eram os chamados tenentistas,
esse programa, né, de reformas, de derrubar as oligarquias, quem entrou no lugar? O Vargas. O Vargas era um oligarca do Rio Grande do Sul. E ele continuou a fazer um governo ditatorial. Então, a primeira ditadura famosa que a gente tem no século XX, no Brasil, é a ditadura do Vargas. E essa ditadura do Vargas, ela foi decretada também em cima da perseguição aos comunistas. Houve o levante comunista de 1935, que era contra a ditadura do Vargas. E eles defendiam um programa democrático para o Brasil, um programa nacionalista, um programa com direitos para o povo, né? Com direitos para a população na área da saúde, da educação, tudo isso. E aí o que acontece? Esses militares que estavam ao lado do Luiz Carlos Prestes, entre eles o Apolônio de Carvalho, que a gente entrevistou, eles foram presos, perseguidos no Brasil e foram torturados. Só que aí teve uma breve anistia que eles conseguiram, alguns deles conseguiram sair da prisão e eles se juntaram às brigadas internacionais para defender a República Espanhola, porque havia um chamado para os trabalhadores e pessoas do mundo inteiro se unirem contra o franquismo, que tinha o apoio do exército nazista, alemão e fascista italiano. Então, eu falei do Apolônio de Carvalho, gente, por exemplo, não foi só ele que a gente entrevistou, que foi lutar na Guerra Civil Espanhola, que foi de 1936 a 1939. Foi a antessala da Segunda Guerra Mundial. O Apolônio de Carvalho, ele era considerado herói de guerra na Espanha. Aí eles perderam, né? Os nazistas, os fascistas, os franquistas derrotaram a República na Espanha e eles foram para a França, ficar lá em campos de concentração. A França foi ocupada pelos nazistas. E aí o Apolônio de Carvalho, brasileiro, estava na resistência francesa. E, por sorte, né, e pela luta de todos esses militares também brasileiros, muitos foram lutar na FEB, na Força Expedicionária Brasileira. Entenderam? Militares brasileiros mais jovens que esses, que eram contra o nazifascismo. Aviadores, pracinhas. Bom, o Apolônio eu citei porque ele era herói de guerra na Espanha, herói de guerra na França, e aqui no Brasil ele era considerado perigoso terrorista, entenderam? Pelos governos daqui, tanto democráticos, antes da ditadura última militar, e principalmente pela ditadura militar. O Apolônio, por exemplo, só sobreviveu porque houve o sequestro de um embaixador e ele foi trocado como prisioneiro. Então, ele foi para o exílio e depois ele voltou quando houve anistia e sobreviveu para contar essa história. Então, eu estou contando aqui um personagem que tem na nossa coleção dos 5 livros, que são 23, para vocês entenderem que ser um militar de esquerda no século XX significava exatamente ter essa visão internacionalista que o Vinícius falou aqui, entenderam? Eles não estavam preocupados só com as questões nacionais, com a desigualdade do nosso país, a luta pelo petróleo é nosso, a defesa das nossas riquezas, das fronteiras, eles não estavam preocupados só com isso. Além disso, eles estavam preocupados em enfrentar a ascensão do nazismo, a ascensão do fascismo e a defender a República, que era uma conquista dos trabalhadores na Espanha. Eles faziam parte de um movimento internacionalista. Então, respondendo à pergunta, né? Existe uma história muito longa? Pensa vocês, o Apolônio, o Luiz Carlos Prestes, outros que tem no livro, José Gutmann, que também participou do Levante de 1935, o Antero de Almeida, que morreu com 108 anos em 2014. Olha quanta história para contar. Ele, antes do Levante de 1935, tinha participado do Levante Tenentista, que era esse junto com o Prestes e vários militares contra as oligarquias da República Café com Leite. Todos eles foram perseguidos na ditadura do Vargas. Depois, quando acabou a ditadura do Vargas, que foi em 1945, e acabou também por quê? Porque o Brasil, junto lá com as forças dos aliados, foram lutar no campo de batalha na Europa, né, para derrotar a Alemanha nazista. Porque, de início, o Vargas era simpatizante do nazismo, entenderam? A gente tem que lembrar que a Olga,
que era uma militante comunista alemã, esposa do Luiz Carlos Prestes, ela foi deportada e assassinada num campo de concentração pelo Vargas, entenderam? Grávida. Todos que tem aqui no nosso livro, o primeiro volume são com todos esses militares mais velhos que testemunharam da cela da prisão essa mulher sendo deportada pelo governo do Vargas, sabe? Eles passaram sofrimentos inimagináveis. Quando terminou a ditadura do Vargas, é importante dizer que quando terminou a ditadura do Vargas, muitos desses que lutaram lá na Segunda Guerra Mundial voltaram para o Brasil. Só que aqui no Brasil, mesmo sendo uma democracia, né, entre aspas, assim, até vir o golpe de 64, eles continuaram sendo perseguidos. É importante dizer isso. Eles eram perseguidos eles chamavam de arapongas, espiões, entenderam? Que mapeavam todos os movimentos que eles participavam. Sabe, igual vocês estavam falando aqui do movimento dos policiais antifascistas, as reuniões, os encontros? Eles tinham os encontros da campanha do Petróleo é Nosso, eles tinham os encontros dos pracinhas, dos militares que eram ex-combatentes da Segunda Guerra Mundial, eles tinham os encontros para defender as candidaturas, porque muitos desses militares tiveram carreira política. É importante a gente dizer, num dos livros aqui, Ana Cristina, um dos militares mais famosos é do Rio Grande do Sul, sabe? O apelido dele, de político eleito, vereador, deputado, era Capitão do Povo. Olha, o nome dele está aqui. Se vocês quiserem conhecer a história dele, sensacional a história dele, é Pedro Alvarez. Ele foi uma das figuras políticas mais importantes do Rio Grande do Sul e ele era um militar de esquerda. Entendeu? Então, André, desculpa interrompê-la, mas aproveitando que você está no Sul, né, tem um momento histórico que eu considero muito importante, que tem a ver, inclusive, com a questão da polícia militar e de tudo que aconteceu na ditadura, que foi a campanha da legalidade. A campanha da legalidade, quando o Brizola, né, ele se opôs à primeira tentativa de golpe militar, né, em 61, ele contou com o apoio, né, de policiais militares da Brigada Militar do Sul, que ficaram junto com o então governador Leonel Brizola contra o Exército. Eu considero, é uma tese minha, tá, que esse marco não desceu goela abaixo dos militares do Exército. Por quê? Logo depois do golpe militar, toda a legislação militar é reformulada e é nesse momento da ditadura militar que a Polícia Militar passa a ser a força auxiliar e de reserva do Exército. Repare, até então as forças militares estaduais estavam sob o comando dos governadores, né? Quando o Brizola teve os policiais militares ao seu lado contra o Exército falou: isso não pode se repetir. E toda a legislação que foi construída, né, no Brasil pós-ditadura em 66, vinculando as polícias militares diretamente ao Exército, para mim, veio dessa experiência da campanha da legalidade. A minha pergunta é, você conseguiu entrevistar, vocês, né, conseguiram entrevistar algum desses policiais militares que participaram da campanha da legalidade? A campanha da legalidade foi objeto, né, desse trabalho de pesquisa? Bom, todos esses militares falam da campanha da legalidade. E todos eles vão falar da importância do Brizola e vão falar da importância da ligação do Brizola, tanto com os brigadistas, quanto com o pessoal das Forças Armadas no Rio Grande do Sul. E o que é importante a gente dizer, Zacone? Porque é isso mesmo que você falou, a sua tese está correta. O que é importante dizer? O maior, como a Ana Cristina estava falando aqui, o maior contingente militar, o dos maiores, fica no Rio Grande do Sul e no Rio de Janeiro. E esses militares, eles circulavam nesses lugares, sabe? Eles serviam nesses lugares, e no caso, o governador, o Brizola, como eu falei aqui, o Pedro Alvarez, era deputado da base do Brizola, vocês entenderam? Ele tinha ligação direta com os brigadistas e com o pessoal do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, porque eles tinham essa rede por todo o Brasil. Então, a campanha da legalidade foi um dos fatores, assim, de maior ligação política, na minha opinião, entre a esquerda e as Forças Armadas e os brigadistas, os policiais militares de esquerda, que foi tão importante porque barrou o golpe por alguns anos, né? Porque isso aconteceu em 61,
E aí o golpe foi dado em 64, entenderam? Que foi essa campanha da legalidade. Para quem não sabe o que aconteceu, foi que o presidente eleito era o Jânio Quadros, né? A gente precisa explicar. E o vice do Jânio Quadros era o João Goulart, o Jango. E naquela época a eleição era assim: você podia votar no presidente de uma chapa e no vice de outra. Eles não eram da mesma chapa, sabe? E aí o que acontece? Quando o Jânio Quadros renuncia, que ele tenta dar um golpe, né? Ele renuncia achando que o povo ia aclamar ele para voltar e ele poderia virar um ditador. E, na verdade, o que acontece? O João Goulart tem apoio popular para assumir, inclusive porque você tem um movimento por todo o Brasil em defesa das reformas de base, que seria a reforma da saúde, da educação, combater a pobreza, as desigualdades. A gente poderia dizer que seria um prenúncio de uma revolução socialista no Brasil. Inclusive, alguns acham que seria um processo de democratização tão ampla, né? A possibilidade desse governo de esquerda. E aí o Jango sofreu uma rejeição muito grande. O Jango, ele era cunhado ainda por cima do Brizola, eles tinham uma ligação familiar. Então, veja, o Brizola, ele é uma das lideranças políticas mais importantes do século XX. E todos eles têm essa ligação direta com os militares, porque eles têm uma ligação não só de amizade, mas ligação política, de propostas políticas. Você tinha ali os principais partidos políticos, o Partido Comunista, né? O Partido Socialista. Então, vários desses militares que nós entrevistamos, alguns falam, eu não era de partido nenhum, mas os meus amigos eram. Outros falam, eu era, sim, do Partido Comunista. A gente entrevistou, por exemplo, um militar super famoso no Rio de Janeiro, que é o Pedro Paulo de Albuquerque Suzano, que o pai dele foi ministro do Jango, sabe? Então, tinha todo o apoio do Brizola, desse pessoal da rede da legalidade. Então, a família inteira de militares perseguidas, entenderam, gente? Fichada na polícia. E por que é importante, então, a gente fazer as histórias de vida? Além de fazer essa história estrutural, esse contexto que a gente está falando. Por que é importante você ter a narrativa biográfica das pessoas que fazem parte desses movimentos? Porque quando a gente vai estudar história, vou explicar aqui para vocês, você vai no arquivo, por exemplo, no arquivo do DOPS, sabe? O arquivo da polícia. Aí você chega lá, vamos levantar a ficha do Vinícius. O que vai estar falando do Vinícius? O que vai estar falando da Ana Cristina? O jargão da instituição é dizendo que eles estão errados, que eles estão cometendo crimes. Vocês entenderam? Então, se você não tiver o Vinícius contando a história dele e falando, olha, isso aqui não é um crime, isso aqui é uma defesa política dos direitos humanos. Isso aqui é uma defesa política do direito à democracia. Isso aqui é a defesa política de um programa de segurança pública justo, decente para a população. Se não tiver o Vinícius contando a história dele, se não tiver a Ana Cristina contando a história dela, o que você vai pegar? A ficha policial ou a ficha do Exército, das Forças Armadas, com a linguagem deles dizendo eles são comunistas e ser comunista é um palavrão, entendeu? Na história do Brasil, ali nas instituições. Porque, assim, se você for pegar todos esses militares, a gente entrevistou 23 militares de 3 gerações diferentes. Na ficha deles lá, tá, é comunista. Às vezes a pessoa nem era comunista. A gente entrevistou o Apolônio era comunista, entrevistamos lá o José Gutmann era comunista, entrevistamos lá o Pedro Paulo era comunista, sim. Mas a gente entrevistou, por exemplo, o Eduardo Chuai, que também foi um importante político no Rio de Janeiro, que também foi militar, ele não era comunista, entenderam? Ele era lá, ele foi do Partido dos Trabalhadores, ele foi do Partido Socialista. A gente entrevistou o Antero, que era esse senhor que vinha lá desde o Levante Tenentista, ele era do Partido Socialista. A gente entrevistou pessoas que não tinham partido, mas defendiam a democracia, entenderam? Então, é muito importante dizer que a esquerda nas Forças Armadas ao longo de todo o século XX é sim um grupo minoritário. Por quê? Porque a direita tem apoio institucional. Tudo isso que o Vinícius estava falando, que a Ana Cristina estava falando, olha aqui, ó, essas manifestações, né, com apoio, tudo printado. Esse apoio da extrema-direita vem de longe nessas instituições, porque é a estrutura do governo brasileiro, entenderam? O Vargas apoiava isso. Os governos que se sucederam, né, do general Dutra, eles eram de extrema-direita.
Eles fizeram parceria com o exército alemão nazista para formar as Forças Armadas Brasileiras, entenderam? Só que aí, na Segunda Guerra Mundial, os aliados ganharam. A FEB, que é a Força Expedicionária Brasileira, lutou ao lado dos aliados. Então, esse pessoal que fazia o discurso nazista teve que se esconder, né? Teve que, olha, não é bem assim. Mas continuaram tendo as posições de direita deles. Hoje, se você for nas Forças Armadas, nas escolas de formação ainda dos oficiais, você não tem a revisão dos livros de história. Entenderam o que a gente está falando? A gente tem aqui uma produção de documentação de milhares de páginas, a gente tem todos esses testemunhos lá das comissões da verdade, pergunta se eles mudaram a história que é contada. Os monumentos ainda são, entendeu? Os monumentos aos ditadores, aos torturadores, o conteúdo das apostilas, das formações, é um tabu. Vocês entenderam? Talvez não seja a minha geração que vai mudar isso. Então, nós fizemos essa coleção de 5 livros. É importante explicar que, assim, eu comecei essa história aqui contando, olha, o meu professor trouxe esses senhores e ele começou a pesquisa, passou para a minha geração, entenderam? Então, a geração do meu professor que está hoje completando 84 anos esse ano. Eu estou com 54, acabei de completar no domingo. E no livro tem os estudantes que participaram de todo esse processo aqui, de construir essa memória, essa história, com 20 anos. Então, são 100 anos de história ali que a gente está deixando para as próximas gerações, para esses mais novinhos. E vocês aqui têm que conceder entrevista. Vocês têm que criar os próprios livros, os próprios arquivos. As comissões da verdade só aconteceram porque teve lá um professor como o meu professor, o José Carlos Sebe, o Silvio Tendler, que era amigo dele, que é um dos maiores documentaristas brasileiros, faleceu faz pouco tempo, que fez os documentários. O Silvio Tendler, gente, fez um documentário que chama Militares da Democracia. Entenderam? Quantas pessoas já viram esse documentário? São as mesmas pessoas que nós entrevistamos que estão aqui no nosso livro. No documentário você vê um trechinho do que elas estão falando. No livro tem quase 2.000 páginas, tem na íntegra. E tem uma entrevista com o Silvio Tendler falando, olha, eu comecei a entrevistar esses militares lá nos anos 70, quando eles eram perseguidos, e eles fundaram uma associação. Por isso está de parabéns o pessoal aqui do Movimentos Policiais Antifascistas, porque além da história individual, você tem que se organizar nos coletivos. Eles fundaram uma associação que chamava ADNAM, Associação Democrática e Nacionalista dos Militares. E nessa associação tinha todos esses militares que foram perseguidos, presos, torturados. Eles perderam, alguns foram expulsos das Forças Armadas. É importante dizer, por exemplo, que quando um militar era expulso das Forças Armadas, ele era considerado morto. Vocês entenderam? Considerado morto, e a esposa recebia como viúva. Então, o Silvio Tendler começou a entrevistar junto com o meu professor e levou eu e vários outros estudantes para continuar essas entrevistas. Esses militares falando que eles perderam. Por exemplo, imagina, o Rui Moreira Lima, gente, um dos heróis de guerra, aviador, entenderam? Sabe aqueles que faziam os bombardeios contra os nazistas? Ele perdeu o emprego de aviador dele, ele não podia arrumar um emprego em nenhuma companhia aérea. A esposa dele recebia como viúva. Então, é importante a gente dizer, né? O Zacconi começou esse programa. Os militares, logo que vieram os primeiros atos institucionais da ditadura, eles foram expulsos e aposentados aos milhares, tudo publicado no jornal. Foram mais de 6.000 pessoas. Foi o grupo oficialmente, institucionalmente mais perseguido, né? Comprovado da ditadura. E eu estou falando tudo isso para dizer o seguinte: só teve a Comissão da Verdade, gente, com esses depoimentos, que são milhares de depoimentos. Só foi ter esses depoimentos a partir de 2010, 2011, 2012. Muitas dessas pessoas já tinham morrido. Vocês entenderam? Não tem os testemunhos de pessoas falecidas ali que sofreram essas perseguições, que foram expulsas, que não conseguiram promoção. Por exemplo, o Vinícius estava falando da carreira, né? Da saúde mental. O que acontecia com o militar? Está tudo nessas histórias aqui. Se ele tinha uma posição política de esquerda, em vez de servir no batalhão lá na capital, no Rio de Janeiro, ele era mandado para servir lá no interior da Amazônia, lá na fronteira do Mato Grosso, lá no interior do Rio Grande do Sul, né? Era uma forma de punição. Na ficha da pessoa tinha promoção?
Não, os colegas que entraram junto com ele, a pessoa perdia a promoção, ficava lá. Olha, outro militar aqui, gente, que era herói de guerra. Eu não me conformo, vocês entenderam? Eu tenho que falar. Aviador, herói de guerra, na Itália, que é o Fortunato, sabe? O Brigadeiro Fortunato de Oliveira. Ele passou 2 anos preso dentro de uma cela num quartel. E não foi na época da ditadura do Vargas, foi depois que ele voltou, entenderam? Que era oficialmente uma democracia. Não foi na época da ditadura militar. Então é importante vocês saberem que o Brasil ele tem uma estrutura ditatorial, mesmo quando tem um governo que é democrático. A gente não conseguiu reformular essa estrutura. Então eu contei essa história aqui para vocês do Brigadeiro Fortunato de Oliveira, porque nas Forças Armadas é assim. Se você passar 2 anos preso, redondo, você é expulso, sabe? Ele só não foi expulso porque ele era herói na Segunda Guerra, sabe? Com medalha, homenageado. Então ele ficou preso quase 2 anos, faltou tipo um dia. Aí ele foi solto. O que acontece? A pessoa não recebe promoção, entenderam? A pessoa fica lá mofando num cubículo, né? Então, a gente precisa conhecer a história do Brasil porque houve muitas injustiças, né? Contra essas pessoas. E quando chegou na década de 70, na década de 80, esses militares botaram o movimento deles na rua, que era essa DINAM, Associação Democrática e Nacionalista dos Militares, eles vão colocar junto com a Associação pela Anistia, junto com o movimento de mulheres, eles vão ter as conquistas dos direitos lá da Constituição de 1988, né? Então teve militar que estava sendo perseguido lá desde a época do Vargas, só recebeu a sua anistia, a sua promoção na Constituição de 1988, entenderam o que eu estou falando? Porque eles fizeram esses movimentos. E por que eu estou falando da anistia hoje? Porque hoje a anistia é uma bandeira na boca da extrema-direita, né? Hoje, quando se fala em anistia, o pessoal fala, não, vamos anistiar aqui o pessoal que fez o golpe, né? Vamos anistiar aqui o pessoal que está tudo condenado, vamos diminuir as penas, né? Vamos libertar aí os que tentaram dar um golpe mais recente. Então, quando se fala anistia hoje, a juventude pensa assim, é anistia para os bolsonaristas. Nós que estudamos história, vocês que estão aqui junto comigo, a gente não pode permitir que a anistia, que foi uma luta contra a ditadura, seja uma bandeira na boca desse povo. Entenderam? Porque André, deixa eu te interromper. Lados e para os presos políticos que lutaram contra a ditadura militar, civil-militar. Deixa eu te interromper rapidinho para poder chamar, né, o Vinícius Scherzoni, a Ana Cristina e o Veludo, né, para dialogarem um pouco com você também, que é importante, né? Eles devem estar, assim como eu, mas eu já saí na frente, já fiz as minhas perguntas, né? Devem estar cheios de vontade de fazer alguns questionamentos. Então vamos lá, Ana Cristina, Scherzoni, Veludo. Vou passar para o Scherzoni, porque agora a Ana Cristina está aqui com a gente toda hora. Vou chamar o Scherzoni, então. É um prazer falar com você. Satisfação, professora. Muito bom te ouvir tua explanação e aprender um pouco mais sobre as esquerdas, sobre a esquerda militar no Brasil. A gente sabe que existe uma disputa, né, das instituições, né, como você colocou na tua introdução. Não existe essa coisa de neutralidade, né? E aí, assim, se a gente fosse citar organizações anticomunistas da extrema-direita, tem aí uma dissertação do Eduardo Heleno de Jesus, Extrema-direita Volver, que é Memória, Ideologia e Política dos Grupos Formados por Civis e Militares da Reserva. E aí ele fala, né? Ele cita que no interior das Forças Armadas você tem aí organizações como Guararapes, Inconfidência, Ternuma, Independente 31 de Março, e elas têm uma centena assim, de membros, ou seja, a extrema-direita ela segue organizada, né? Segue se posicionando publicamente, segue muitas vezes
impune, incólume e organizada, né? E eu acho que passaria aí para você uma pergunta que é um tanto quanto polêmica, né? A gente que está falando aqui, você fez aí um resgate histórico da forma e a maneira com que as esquerdas vêm se organizando e tentando exprimir, de alguma forma, né, uma espécie de juris esperneandi dentro das instituições, né, com toda a dificuldade. E aí a pergunta seria basicamente se a democracia ela tem a ganhar ou ela tem a perder com o afastamento dos militares da política. Eu sei que você já trouxe vários elementos, né, mas acho que seria importante, de alguma forma, trazer uma ênfase nessa pergunta, e aí eu já emendaria com uma outra, assim, que aí eu acho que é um pouco mais polêmica ainda, que essa está lá no livro Militares e Militância, que é: homens armados, eles devem ter a mesma participação que homens desarmados na vida política da nação? O que você acha? Eu sei que é uma batata quente, mas sei também que a professora tem habilidade de sobra para poder nos brindar aí com mais uma avaliação. Ai, Vinícius, muito obrigada pelas suas perguntas. É importante a gente dizer que, para a gente que está na universidade, que pesquisa, as perguntas elas são permanentes, elas não têm respostas absolutas. Às vezes elas param um momento, elas têm um perfil, e aí mudou o contexto histórico, tem outro perfil, né? Então, a gente está aqui para exatamente debater. Eu vou colocar a minha posição. Primeiro que eu quero dizer, não existe ninguém que faça nenhuma produção de conhecimento que seja neutro. Nem nas ciências exatas, nem nas ciências naturais, muito menos nas ciências humanas. Todos nós produzimos o conhecimento a partir do nosso repertório, da nossa posição política, da nossa experiência. Então, dito isso, na minha opinião, por tudo que eu estudei, você citou o livro do professor Paulo Cunha. Se você pegar esse livro do professor Paulo Cunha, você vai ver que boa parte das fontes que ele cita foram as entrevistas que nós fizemos. Ele trouxe pessoas para entrevistar na Comissão da Verdade e ganhou respaldo para isso, porque já tinha todo esse movimento de pesquisadores que vinham desde lá da época da ditadura entrevistando essas pessoas, como o Silvio Tendler, né, fazendo esses documentários. Então, vocês veem que as áreas nossas, elas vão criando esses documentos para a gente poder ter opiniões fundamentadas sobre essas questões que você colocou. Então, na minha opinião, eu, como historiadora, eu tenho uma posição diferente de muita gente que é da área da ciência política. É importante dizer que a gente tem a área de história, aí tem a área de ciências sociais. Dentro das ciências sociais tem a sociologia, a antropologia, a ciência política. Na ciência política ainda existe um discurso de neutralidade muito forte, sabe? Ainda existe um discurso de defender as instituições do Estado capitalista como instituições que são neutras. Você acredita nisso, Vinícius? Tem gente que ainda defende esse discurso, faz pesquisa defendendo isso, entendeu? E eu sou contra. Eu, como historiadora, eu estou vendo que quem está dentro das instituições tem nome, endereço, posição, atuação, é preso, é perseguido, não só ele, mas a família toda, sabe? Então, se você me perguntando, e eu olhando o que eu estudei dos registros, do passado, as pessoas que eu conversei, esses 23 aí que eu entrevistei para o livro, junto com os meus professores, eles já morreram. Então, eu tive contato direto, assim, com uma história que veio do tempo do meu avô, sabe? Olhando isso, você me pergunta, tem como separar as pessoas que participam das Forças Armadas de uma atuação política? Eu vou dizer para você que não, entendeu? Toda a produção que eu fiz aí com esses professores e que eu lego para os estudantes que a gente está formando é para dizer, por mais que haja um discurso de neutralidade, não tem como você pegar uma instituição tão poderosa num país como o Brasil, que é um país desigual e que houve sucessivos movimentos revolucionários armados, boa parte deles de direita, entendeu? Feito por militares de direita, todos eles com posição política. Percebe o que eu estou te falando? Então, vir com esse discurso de neutralidade, né? De que, olha,
não tem como você defender as suas ideias, que isso não existe nessa instituição, isso é uma falácia, na minha opinião. O que não pode acontecer, e infelizmente acontece, é a pessoa estar dentro da instituição, numa posição de comando, e ali defender a visão de um determinado partido político, puxar o pessoal para o movimento dele, você entendeu? Você deveria poder debater livremente as ideias, e aí, numa sociedade democrática, as pessoas se organizarem nos partidos políticos, votarem, né? Se candidatarem, entendeu o que eu estou te falando? Mas no Brasil, qual que é a real, gente, do Brasil? Vamos chorar na pia. Né? A real do Brasil é um Estado autoritário, entendeu? A real do Brasil é um Estado majoritariamente ocupado por forças políticas de direita, certo? Mesmo quando foi república. Então, esses personagens de direita instrumentalizaram essas instituições para defender os seus interesses. Então, dizer que tem neutralidade é mentira. Olha, eu tenho aqui vários relatos no livro, é muito interessante, né? Porque esses militares que foram lutar na Segunda Guerra Mundial, eles brigaram para ir lutar contra os nazistas, porque os generais, os comandantes-chefes deles, muitos eram nazistas, não queriam que eles fossem lutar contra o nazismo. Você entendeu? Eles fizeram um movimento popular na rua. Os soldados, para irem para a Força Expedicionária Brasileira, os oficiais. Percebe o que eu estou falando? Não tem neutralidade. Se os militares de esquerda, nacionalistas, não tivessem se organizado, não tinha acontecido a FEB. A FEB não foi uma coisa do assim, ó, caiu do céu no governo Getúlio Vargas. O Vargas era nazista, gente. Entendeu o que eu estou te falando? A FEB, que foi uma luta contra o nazifascismo, é importante a gente falar isso, porque agora a gente tem a volta do neonazifascismo. E a importância dos movimentos policiais antifascistas aqui. Nós estamos falando de um século XX que a gente herda essa história no século XXI. Né? Quem diria? Entendeu, Vinícius? Entendeu? Ana Cristina? Entendeu, Orlando? Quem diria, Veludo, que aquilo que a gente estudou lá no colégio, sabe? No ensino médio que estava lá no livro, a gente falava, nossa, esse tempo já passou. Que bom que os nazistas foram derrotados. Que bom que os fascistas foram derrotados. A gente vive a mesma época. Do ponto de vista histórico, o tempo das nossas vidas não passou 1/1000 de segundo, entendeu? E a gente não tem consciência disso, né? Então, nós somos, de alguma forma, a continuação dessas lutas. Então, Vinícius, você me pergunta, existe neutralidade em qualquer instituição? Não, muito menos nas Forças Armadas, muito menos nas forças policiais. Existe uma predominância da extrema-direita? Sim, com apoio institucional, entendeu a gravidade? Num Estado que se considera Estado democrático de direito, com Constituição contrária a isso, você tem pessoas que organizam esses grupos de extrema-direita que você falou e utilizam de recursos institucionais, sabe? Para divulgar essas ideias extremistas, para falar contra a democracia, para atacar as pessoas. O que a gente tem que fazer? Vinícius, escancarar, que é assim, bater de frente, falar assim, ó, não vem com essa conversinha de que isso não existe, não. Vamos. O que seria o correto, na minha opinião? As pessoas assumirem a sua posição. Por que elas não assumem a sua posição, ainda mais se for de esquerda? Porque elas sabem que vão ser perseguidas, elas sabem que elas não vão ser promovidas, elas sabem que elas vão sofrer alguma arbitrariedade. E elas acham, puxa vida, mas será que é porque eu falei alguma coisa? Será que é por causa da minha cara? Será que é porque eu fiz um gesto? Por isso o pessoal tem que estudar história, né? Porque o Vinícius, a Ana Cristina, o Veludo, se vocês estão sofrendo alguma consequência agora, vocês estão sofrendo camadas históricas, entenderam? Vocês estão sofrendo lá no processo que vocês estão respondendo agora do ele não, vem todo um jargão anticomunista que foi forjado lá na era Vargas. Percebem o que eu estou falando? O vocabulário é o mesmo que foi aprendido nas escolas de formação de oficiais. Então, eu fiz a crítica que a ciência política que se diz neutra, é óbvio que tem cientistas políticos que não vão defender essa ideia, mas muitos vão dizer assim, não, olha só, o cidadão armado, respondendo à última pergunta que você falou, o cidadão armado e o cidadão desarmado, o que deveria acontecer num Estado democrático de direita? De direito, não de direita, né?
No de direita, o que acontece? Esse cidadão armado usa do poder da arma dele, de estar numa instituição, para conseguir voto, para ameaçar as pessoas, para intimidar, para fazer assédio. Então, são inúmeros os registros ao longo da história que no Estado de direita, né, todos esses homens armados se valeram do seu poder para cooptar pessoas, perseguir pessoas, promover pessoas em detrimento de outras, obter cargos, obter dinheiro por meios corruptos. Agora, o que deveria ser num Estado democrático de direito, né? As pessoas deveriam assumir a sua posição política e, se pertence a uma força armada, deveria se candidatar democraticamente às eleições e se afastar da instituição se for eleito, né? Se fizer alguma coisa assim, até para fazer campanha, entenderam? Participar das regras do jogo democrático. Ainda assim, na minha opinião de historiadora, essa pessoa teria mais poder do que um cidadão comum? Óbvio que teria, né? Entendeu, Vinícius? Se você se candidatar por ser uma pessoa de uma força armada e por ser um homem, você teria 1000 vezes mais poder do que eu, como professora, mulher. Você percebe? A gente não pode imaginar que na sociedade, mesmo tendo uma Constituição que diz que todos nós somos iguais, a nossa história é desigual, né? Então, você teria vantagens, mesmo sendo de esquerda, vantagens simbólicas. Percebe o que eu estou te falando? Então, isso só aumenta a responsabilidade do Vinícius, percebe? Se ele assume a posição dele, se ele tem essa clareza, entendeu? De que ele é uma pessoa que tem um poder simbólico, porque ele participa de uma instituição que tem um poder dos armamentos, que pode intervir, etc. Ele tem uma responsabilidade maior ainda em esclarecer isso para a população, entenderam o que eu estou falando? Em dizer assim, ó, por isso que eu defendo que essa instituição seja democratizada. Por isso que eu defendo que quando uma pessoa vai fazer uma carreira política, ela não pode fazer isso tipo bancada da bala, né? Olha que ridículo. Você tem um congresso que assumidamente tem lá bancada da bala, né? Então, assim, defendendo esse poder da arma para intimidar. Então, a gente deveria ter uma outra visão do que seriam essas forças de segurança, que seriam para André, desculpa, só um comentário em relação a isso. A bancada da bala não é formada só por policiais e militares. A bancada da bala tem representantes que não são nem policiais e militares, advogados, eventualmente até professores, porque a bancada da bala é um discurso sobre segurança pública que não necessariamente vem de policiais. Exatamente, mas para o cidadão comum, entendeu o que eu estou te falando? Ele está achando que ali então é o pessoal que é militar, ali é o pessoal que tem o poder da arma. O cidadão comum, ele acha assim, na minha cidade, o cara é político, ele anda armado, ele é coronel. Vocês entenderam o que eu estou falando? A pessoa não é coronel de patente, ele não prestou um concurso, mas ele ainda é visto como um chefe político e militar. A gente herda isso. Então, quando eu falei aqui bancada da bala, né, nesse sentido de dizer o poder que tem na nossa sociedade autoritária uma pessoa que é armada, sendo de uma instituição armada ou não. Hoje, gente, o que a gente vê? Que o pessoal que é político de extrema-direita, todos eles com armas até os dentes, todos eles com milicianos, entenderam? Com exércitos privados, de segurança privada. E aí, professora? Desculpa te interromper. Não, imagina, pode falar. O que eu estou falando é que quando eles se apresentam para o público, eles se colocam como instituição. Entendeu o que eu quis dizer? Claro, não, sem dúvida. Ele não sabe distinguir se a pessoa é policial concursada, entendeu? Do policial da segurança privada. Tamanho autoritarismo do nosso Estado. Então, para encerrar, Vinícius, passar de novo a palavra para você, você me perguntou, existe neutralidade nessas instituições? Não existe coisa nenhuma de neutralidade. O nosso Estado é autoritário, ele banca esse autoritarismo, entendeu? E você perguntou, os militares devem ou não participar da política? Eles já participam. Então, cabe a nós esclarecer e mostrar quais são as posições, desmistificar, mostrar que não tem neutralidade, mostrar de que lado você está. E sim, cabe a nós dizer, se eu sou uma pessoa que tem o poder das Forças Armadas, participo dessa instituição, é um grande poder.
Então, aumenta a minha responsabilidade em relação a manter esse Estado democrático de direito, a participar do jogo democrático, a não usar arma de forma arbitrária para defender a minha posição, entenderam? É isso. Sem dúvida. Não, o meu comentário é mais para dialogar assim, com os elementos que a professora trouxe e dizer que tenho total acordo nessa questão de que não há uma neutralidade axiológica, né? E aí as diferentes áreas do conhecimento e do saber vão dar conta disso e vão mostrar para a gente não há uma neutralidade no campo da teologia, por exemplo, não há uma neutralidade no campo da filosofia, no campo da política, né? E se não há uma neutralidade, a gente aqui falando sobre os diferentes posicionamentos, né? E se a política, né, em última instância, é a disputa pelo poder, né? E aí, quando a gente está falando de poder, a gente está falando, inclusive, de socializar esse poder, né? Uma disputa que dá, inclusive, em torno, em última instância, na socialização dos meios de produção, para falar em termos marxianos, né? E aí, quando a gente está falando de pessoas armadas, a nossa preocupação justamente tem de ser para que direção essas armas estão sendo apontadas, e aí acho que a história nos ajuda muito, né? A história nos ajuda muito a mostrar em que direção essas armas têm sido apontadas, e cabe a gente, enquanto defensores de uma democracia popular, defensores, né, do Estado Democrático de Direito, estando armados ou não, nos posicionarmos publicamente. Enfim, acho que era isso. Então, assim, ó, o pessoal que é do movimento policial antifascista não tem que ter vergonha nenhuma de dizer que faz política, sabe? Não tem que ter vergonha nenhuma de dizer eu sou candidato ou candidata, sabe? E tem que defender os programas de segurança pública que questionam, como o Vinícius falou, para onde as armas são apontadas. Historicamente, esses militares de esquerda aqui que eu entrevistei, eles estão questionando isso. Eles estão falando, ó, essas forças armadas serviram para oprimir a população. Elas serviram, entendeu? No caso da última ditadura, oficialmente os militares são o grupo mais prejudicado, mais de 6 mil pessoas. Mas veja, oficialmente são os militares porque eles têm nome, endereço, patente, eles são um grupo privilegiado da sociedade. Percebem? Porque os estudos mais recentes mostram que os grupos mais prejudicados na época da ditadura, por exemplo, foram os indígenas, que não tem nem registro, que foram mortos aos milhares. Então, é importante a gente, fazendo parte desses grupos institucionais, mostrar que a gente tem esses privilégios de participar da instituição pública e como a gente vai lidar com isso, então, para democratizar, para socializar, para questionar para onde essa estrutura é apontada para oprimir. Diga, quem queria falar? Eu falei que, lembrando que o movimento é um campo de atuação política suprapartidário. Então, tem Exatamente. gente... Vou chamar, falou em professora e mulher, eu vou chamar uma professora e mulher aqui também para falar aqui conosco, a Ana Cristina. Ana, eu estou no computador e no celular, eu não consegui ver direito o que está atrás de você. Se você puder falar, eu agradeço. O que está atrás de mim aqui é o símbolo do aborto legal e, obviamente, eu estou em protesto contra o nosso Congresso de extrema-direita que aprovou o PDL 03 de 2025, que dificulta, não proíbe, mas dificulta o acesso ao aborto legal de crianças e adolescentes vítimas de estupro e grávidas. Esse pessoal que defende a família não sei de quem. Segundo nossa senadora, não é minha, não ajudei a eleger, Damares Alves, é a família que tem que decidir. Muitas vezes, em mais de 65% dos estupros de vulnerável, a ocorrência está dentro de casa. É pai, em primeiro lugar, é padrasto, é tio, é avô, irmão, enfim. Nós estamos vivendo um processo de... Nós estamos numa caminhada rumo a Gilead, se esse pessoal continuar fazendo o que está fazendo lá no Congresso. Só frisando também que não foi nada proibido
O acesso ao aborto legal ele é permitido desde 1940, Lei 2858, que é o nosso Código Penal, então a gente precisa divulgar essa informação. Professora Andréia Paula, que isso? Que aula, que espetáculo. Ana Cristina, sabe o que eu ia falar? Eu ia comentar com você, antes de você comentar. A gente entrevistou 23 homens e entrevistamos uma única mulher. Essa mulher era esposa, era uma mulher comunista, esposa de um soldado comunista, sabe? E aí, o que eu queria comentar com você, que a gente fez questão de incluir a mulher na coleção, mesmo sendo uma só, a dona Bartira, porque quando ela vai falar da atuação do marido dela, ela fala que ela fazia tudo junto com o marido e que às vezes ela fazia as coisas para o marido. Ela que estava panfletando, ela que estava, sabe, passando de casa em casa com abaixo-assinado, arrecadando fundos lá para o partido de esquerda, entendeu? E então, eu queria dizer isso, né? Que no século XX, as mulheres tiveram esse papel, que muitas vezes era um papel apagado, subalterno. Só no século XXI que as mulheres passaram a ser admitidas em massa nas Forças Armadas. Né? Vocês souberam. Teve alistamento recentemente, a primeira mulher general, né? Vocês ouviram essas notícias? Então, assim, é mais uma camada para a gente colocar que a instituição Forças Armadas, para ela ser democratizada, ainda tem muito chão, porque se você tem a maioria delas sem a presença de 50% da população que é feita por mulheres, mostra que ela é mais autoritária que outras instituições que têm a presença de mulheres. O que você acha disso, Ana Cristina, que eu estou falando? Olha, primeiro que a Rússia do início do século XX estava mais evoluída do que o Brasil de hoje. A Revolução Russa talvez não tivesse acontecido se não fossem as mulheres. E também, como o nosso colega Vinícius citou, a Kollontai, ela foi protagonista de reformas muito poderosas para a época, que foram o aborto ser legalizado, a instituição de creches para que as mulheres pudessem exercer o trabalho remunerado, porque trabalho a gente já exerce, né? O divórcio também foi permitido naquela época, enfim, uma série de questões que hoje, né? A licença maternidade, nós devemos... Meu Deus, muita coisa, né? Eu fiquei pensando aqui, você falou dos arquivos do DOPS, né? No dossiê confeccionado pela ABIN Paralela, nós estamos caracterizados como terroristas, tá? Para quem já teve acesso ao material, hoje, já está terrorista. Na conversa de hoje, você descobriu de onde veio isso, que veio lá do início do século XX, esse mesmo jargão policial do DOPS. E aí, a gente falou também sobre a questão da campanha da legalidade, que foi ali em 1961, o término da ditadura, que foi em 85, e também sobre aquele guarda-chuva da polícia militar e dos corpos de bombeiros militares irem para o guarda-chuva das Forças Armadas, foi em 1983 que foi instituído o R200, o Regulamento 200. Olha como a nossa redemocratização ela foi forjada. Ela não foi algo revolucionário, ela já foi pensada exatamente para deixar tudo muito amarrado. Eu vi a senhora falando, você falando, deixa eu falar você, por favor, porque para mim é o pronome de tratamento mais democrático que nós temos. Nós não erramos gênero, nós não somos etaristas e a gente também tira daquela posição de hierarquia, porque eu não gosto muito de hierarquia, tá? Sobre as mulheres nas forças policiais, posso falar, não estou falando em nome de, mas posso falar de onde eu trabalho. Nós temos cerca de 11% de mulheres dentro da Polícia Rodoviária Federal e nós não temos esse mesmo percentual em funções de gestão, principalmente operacionais. Para começar, que nós temos uma superintendência tem uma superintendência em cada estado e de todas essas superintendências, apenas uma tem uma mulher ocupando a cadeira maior. Só para começar. Em toda a história da Polícia Rodoviária Federal, que ali a gente já está em torno de 100 anos, né, bem perto, nós tivemos apenas uma única diretora-geral, que foi a Maria Alice Nascimento, no período em que nós tivemos uma única presidenta mulher no Brasil. Olha só, são coincidências? Claro que não, né?
E sobre os currículos, eu tenho duas questões para falar. Primeiro, sobre os currículos escolares, a minha filha terminou os estudos no colégio militar. Tá? O colégio é muito bom, tem uma baita de uma estrutura, mas o currículo de história, a gente sabe que ele é complicado. O nome da turma da minha filha é Tomada de Monte Castelo. E aí eu resolvi fazer uma pesquisa com a gurizada, porque eu sou subversiva, resolvi fazer uma pesquisa com a gurizada e estava lá. Gente, o que foi a Tomada de Monte Castelo? Porque o comandante do colégio falava: o nome da turma é Tomada de Monte Castelo, porque Tomada de Monte Castelo, porque o Brasil lutou na Segunda Guerra Mundial. E aí eu comecei a perguntar para o pessoal: mas como é que foi isso? Lutou contra quem? O pessoal não sabia, os alunos não sabiam. Bem na formatura, gente, fiz isso. Eu fiz isso Ai, meu Deus. Mas tudo bem, foi a luta contra o nazismo. E olha só, o pessoal não sabia. Ou seja, vamos pegar essa história, recortar do jeito que a gente quer que ela seja, né, transmitida e não pensada, e aí a gente segue o baile. Eu vejo que os currículos escolares, tanto dos cursos de formação militar quanto dos colégios militares, eles são feitos por gente deles. Não passam pelo MEC, não passam por uma revisão por parte de universidades. Esse, para mim, ele é o grande gargalo de nós não conseguirmos colocar tanto segurança pública quanto Forças Armadas num patamar mais crítico, mais pensante. Eu acredito que foi feita uma espécie de higienização do pessoal da esquerda dentro das Forças Armadas. O que tinha, a gente foi tirando, e até hoje, porque em 2022, um amigo meu, que era sargento, agora ele subiu, mas sargento do Exército, fez um pequeno comentário meio progressista na página dele e puxou a cadeia. Tá? Dentro do Exército. Então, assim, ó, é muito complicada essa coisa. E, por último, uma consideração que é o seguinte, e aí eu quero a sua opinião também, tá? São duas perguntas, 2 módulos, a questão dos currículos escolares, tá? Dos currículos dos cursos de formação militar e dos currículos das escolas militares. Porque são escolas boas, não pelo militarismo, mas pelo investimento, que é 3 vezes maior do que um aluno de escola pública, tá? Esse dado a gente precisa pegar ele. Até para a gente destruir as escolas cívico-militares. E a outra questão é com relação ao nosso posicionamento político. Primeiro, que o nosso campo da esquerda tem um medo danado de falar sobre questões relativas a aborto, parece que é um pecado, falar sobre comunismo, sobre socialismo, sobre feminismo. Feminismo parece que é um monstro, entendeu? É um monstro que foi acordado e são mulheres peludas e não sei o que. Inclusive, o campo da esquerda ainda pensa dessa maneira. E aí você pense, professora Andréa Paula, como é que é para quem é policial, seja civil, seja militar, ou seja integrante das Forças Armadas, e é de esquerda. Se a gente falar assim, gente, eu quero me candidatar, eu quero exercer o meu papel político, isso e aquilo, enquanto a extrema-direita consegue enxergar essa força que tem nessa sociedade hierarquizada nossa, essa força que tem uma pessoa uniformizada, uma pessoa armada, a esquerda quer excluir, a esquerda não dá valor. Eu sinto isso e eu quero até que os meus outros colegas tenham esse mesmo, consigam refletir sobre isso, e quem está assistindo, porque eu falei isso na nossa Conferência Internacional Antifascista, que a esquerda não valoriza os policiais de esquerda. Não, tanto que nós temos, por exemplo, um colega que era para estar aqui conosco, Fabrício Rosa, que não veio, para ele ascender na carreira política, não que ele tenha abandonado a segurança pública, ele não fez isso, mas ele teve que trilhar outros campos, como, por exemplo, a comunidade LGBT, como, por exemplo, campanhas antiproibicionistas, e ele não pôde focar inteiramente na segurança pública. Nós temos aqui no Rio Grande do Sul um outro camarada, que é o Leonel Hadi. Ele é policial civil e ele
para conseguir ascender na carreira política, ele é um showman das redes sociais. E acaba que ele não fica só focado na segurança pública, porque aí nós não somos valorizados. É um calcanhar de Aquiles, como diz o Benedito Mariano, a segurança pública é um calcanhar de Aquiles da esquerda, porque a esquerda tem um medão. Como é que a gente pode se assumir e falar, eu quero contribuir politicamente, sendo que o próprio campo já nos repele? Olha aí, bombas. Oi, Ana Cristina. Ainda bem que tem esses homens aqui, ó, de mãos dadas com a gente, né? Para a gente poder falar, desabafar, comentar. Primeira coisa que eu queria comentar, que a Ana Cristina falou, que é importante. Ela falou das revoluções do século XX, né? Da mais importante, a Revolução Russa, que teve a participação das mulheres. Então, desses militares que eu entrevistei, nossa, foi muito emocionante quando eles falavam da participação das mulheres na Guerra Civil Espanhola, sabe? Quando eles mencionavam, né, a participação das mulheres também na Revolução Russa, como você falou, mas eu estou falando das que eles participaram diretamente. As mulheres na Guerra Civil Espanhola tinham o mesmo estatuto igualitário de combatentes que eles. Foi a primeira vez, pensa que foi a primeira vez que os militares brasileiros saíram daqui e viram brigadas militares em que as mulheres tinham o mesmo peso que os homens. Eles ficaram de cara, isso mudou a visão deles para sempre. E aí alguns desses militares foram lutar, como eu falei, contra o nazismo, seja na resistência francesa, eram guerrilheiros, seja na FEB, e eles viram as mulheres dos países europeus lutando contra o nazifascismo, sabe? Nesses movimentos de resistência. Então, quando eu fui fazer a entrevista com esses senhores, e que eu comecei bem novinha, eles falavam assim, olha, um dia vai abrir para as mulheres serem militares, você vai poder se inscrever para ser militar. Eles falavam assim, chama suas amigas, as mulheres precisam participar, não pode ter só os homens. Se tivesse as mulheres participando, a visão humanitária, a visão de direitos humanos dentro dessas instituições seria muito maior. Entenderam a visão deles? Essa visão da igualdade, da solidariedade, da empatia pela dor do outro, que o Vinícius falou, que era ser de esquerda, entendeu? Então, eles faziam uma crítica profunda ao machismo dentro das Forças Armadas, percebem? Eles defendiam que as mulheres pudessem participar. E muitos deles entendiam que na família deles, as esposas deles eram parceiras deles dentro da instituição, até porque eles moravam, né? Dentro de quartéis, dentro de vilas militares, entenderam? Então é importante, né? Foi muito bom você lembrar isso. E quando você falou dos 11% das policiais rodoviárias, né? Essa é a porcentagem da participação das mulheres na política brasileira, fica mais ou menos entre 11%, 13%. É uma participação mínima. É isso que você falou. Se eu olhar 100 anos atrás, mais de 100 anos atrás, em determinados lugares, está anos-luz do que nós estamos vivendo hoje. Vamos falar a real. Hoje nós estamos vivendo um grande retrocesso, para dizer que a história não é linear, a história não é só progresso. A democracia a gente tem que garantir e conquistar todo dia, com a nossa presença, né? Com a nossa luta, com as nossas bandeiras, com a nossa fala. Porque se você ficar quieta, Ana Cristina, as coisas voltam para trás, entendeu? Então, quando você fala como lidar, né? O que fazer? Eu acho que, e é importante dizer que eu entrevistei esses militares e muitos deles são críticos desse machismo dentro da esquerda. Eu tenho certeza que os rapazes que estão aqui com a gente hoje, muitos deles receberam uma educação machista também, e muitas vezes das próprias mulheres. E eles tiveram que rever o pensamento deles, né? As atitudes deles. Então, a gente está nesse processo, entenderam? De se reinventar e de rever. Trocamos a roda do carro em movimento, mas trocamos. É isso mesmo. Mas deu certo. É isso mesmo. E a gente fica muito feliz, viu, Veludo, que isso aconteça. Porque eu fico maravilhada quando eu vejo um companheiro, um camarada nosso, como o Vinícius falou, reconhecer que errou com uma companheira, né? E ter essa inteligência, humildade
de falar assim, eu não vou agir mais dessa forma, discriminando. Então, acho que um grande desafio da esquerda, quanto aos temas de segurança pública, é defender a paridade, a igualdade da presença das mulheres, sabe? Em todas as participações, né? No ingresso, nessas forças, na gestão nem se fala, entendeu? Nos cargos, né? E quanto às candidaturas, não tenhamos dúvidas, toda vez que uma mulher se candidatar e for uma mulher fardada, Ana Cristina, ela vai sofrer mais que os homens. E por isso mesmo ela precisa ter o apoio dos homens como esses que estão aqui com a gente, né? O Zacone, o Vinícius aqui, o Veludo, entenderem isso, que as mulheres elas têm que estar à frente, porque elas estando ali, chegando a 50% junto com os homens, o ambiente já muda, entendeu? A atitude já é outra, as pautas mudam, a visão de segurança muda, sabe? A visão e as práticas de segurança, elas não vão mudar com 80% de homens lá, se não tiver 50%. E sabendo disso, além de defender esse ingresso massivo, quando tiver candidaturas de mulheres, elas têm que receber mais apoio, sabe? Então, os relatos que a gente tem do pessoal que estuda candidaturas é que as mulheres recebem menos verba, entendeu? Quando elas se candidatam, elas não têm o mesmo destaque e elas sofrem muitos ataques, né? Como se não bastasse tudo isso, é um massacre. A pessoa recebe ameaça de morte, ameaça de estupro, ameaça de tudo que vocês puderem imaginar, né? Descobre um celular. E ainda tem que cuidar de casa, filho. Tripla jornada. Então, se vocês participam de grupos de movimentos que vão ter candidatas, elas têm que ter muito apoio, de mãos dadas com os homens, entenderam? Não cada um por si, dá a verba para cada um e que se vire. Tem que estar todo mundo junto, igual a gente está aqui. Aí a última colocação que você fez foi do currículo e das verbas para as escolas cívico-militares. Sabe toda essa história que nós contamos aqui hoje, falando do uso das instituições das Forças Armadas para promover a extrema-direita? As escolas cívico-militares, dando 3 vezes mais de verba e defendendo esse currículo que apaga essa história, está formando que tipo de gente? Eleitores da extrema-direita, entenderam? Então, se a gente não bater de frente nisso, fala assim, peraí, vamos ver esse currículo. O que está falando aqui da Segunda Guerra Mundial? Por exemplo, você falou da tomada de Monte Castelo. Pô, tá batendo no nazifascismo, né? O que você vê hoje na Europa? Itália, Áustria, ascensão do neonazifascismo. Então, a gente precisa pegar esses currículos e falar, olha, teve soldado militar, que era policial, que virou militar lá na FEB, que foi lutar passando fome, passando frio, né? E foi lutar, não era só para ter um salário, sabe? Ou para ter uma patente. Muitos foram lutar por um ideal, era um movimento popular de rua, entendeu? Foi um movimento que derrubou a ditadura do Vargas. E que depois, quando Vargas caiu e teve eleição, gente, elegeu um monte de deputado de esquerda, entendeu? Os deputados que foram eleitos, alguns deles eram militares de esquerda, né? O Prestes foi solto da cadeia, entenderam o que eu estou falando? Então, assim, essa história, ela tá apagada e e pior, ia te falar, no caso desses currículos das escolas cívico-militares, em vez de falar em golpe militar, o pessoal ainda fala revolução de 64, entendeu? Não tem nada desse negócio de ditadura, não, de tortura. Olha, é uma vergonha, entendeu? Com todo o conhecimento que já tem acumulado desde os anos 80, né? Já 4 décadas de redemocratização. Você ter livros de história que são reprodução do discurso do tempo que eu estudei, gente, né? Eu me formei no antigo colégio em 89, entenderam? Eu estudei na escolinha da ditadura, do livro que só tinha cara de general, cara do Dom Pedro, cara do Vargas. Esse pessoal está fazendo o mesmo material didático, sabe? Isso é vergonhoso. Isso, na minha opinião, é um ato, é um crime, sabe? De você negar o conhecimento acumulado por anos de pesquisa, é um crime contra as crianças, é um crime contra os adolescentes, mas principalmente é um projeto político de extrema direita, entenderam?
Então, assim, eu falo isso para vocês porque eu fui autora de livros didáticos, coautora. Eu fiz uma coleção de livros de história que foi lançada, aprovada pelo MEC em primeiro lugar, em 2008. Essa coleção ganhou o prêmio Jabuti, sabe? Ganhou o segundo lugar no prêmio Jabuti. A gente ganhou, tem até estatuazinha aqui na minha sala para mostrar. E os exemplares desses livros que nós fizemos, que chamava História em Projetos, que era do 5º ao 9º ano, tratavam essa história já com toda a revolução da historiografia, dos estudos em 2008. Agora já vai ser 2028. Sabe onde está a nossa coleção de livros? Se você for no Museu do Ipiranga, lá na exposição está o nosso livro lá. Já virou peça de museu, assim, no melhor sentido da palavra, falando, olha aqui, né? Naquele livro didático tem depoimento do militar de esquerda aqui, que foi lutar na Guerra Civil Espanhola, por exemplo. Entendeu? Foi um dos primeiros livros que usou esse tipo de fonte. Um militar de esquerda, um militar comunista. Você está falando... Andréia, desculpa. Ela está falando dos livros? Eu estou ansioso aqui que eu quero mostrar o livro dela. Então, Beludo, eu queria, inclusive, dizer, porque pelo nosso tempo, a gente ainda tem ainda o Milton Temer para ouvir, porque... Deixa eu só apresentar. Eu vou bem rápido, fica tranquilo, dá licença aqui, ó. Eu agradeço, gente. Vocês viram que tem história para contar. Não terminou ainda, não. A gente pode deixa eu passar aqui, ó. Programas por época. Peraí, deixa eu colocar aqui, peraí. Olha aí, se você clicar... Eu saí da foto, não tem problema. Isso. Deixa eu colocar você aqui pode também baixar o e-book, né, que tem quase 2.000 páginas, tem os 5 volumes com as 23 histórias desses militares, tem artigos científicos analisando, né, coisas importantes que esses militares de esquerda fizeram, como, por exemplo, a campanha do petróleo é nosso, sabe? Sabe tudo isso que o pessoal está discutindo hoje de terras raras, esse outro debate aí de levar embora, né, as riquezas do Brasil, na época era a questão do petróleo, da criação da Petrobras. Tem toda lá a entrevista com o Silvio Tendler, ele falando como que ele fez o documentário, como foi importante ele entrevistar esses militares na época da anistia. E tem também, aí você pode clicar, se você quiser, você pode comprar a coleção impressa, certo? Se alguém tiver de alguma biblioteca, interesse, de alguma escola, alguma coisa, é só me chamar também que a gente doa para a instituição, né? Então, a gente faz doação para as bibliotecas das universidades, das escolas, e a gente apresenta essa história. Ó, nesse site tem vários trechos, né? Tem os documentários, tem o filme e a série do Silvio Tendler, completos, né? Que está disponível no YouTube. Tem aí, olha, os programas que a gente participou no também podcast, né? Que a gente apresentou, falando da reformulação da educação militar. Tá certo? Muito obrigada, gente. Desculpa aí o tempo estourado. Que isso. Uma alegria. Nós é que agradecemos. É que, infelizmente, o nosso programa tem 2 horas de duração. Nossa, poderia ter mais, né? Porque assunto é que não falta. Assunto é que não falta. A professora terá presença confirmada sempre aqui no nosso programa. Eu fiquei encantada. A professora será sempre convidada aqui para os nossos programas. Isso. Eu agradeço muito, fiquei encantada de conhecer vocês, porque, para mim, eu gostaria de encerrar dizendo isso. Ouvindo Vinícius, né? Ouvindo Veludo, estando aqui com a Ana Cristina, vocês são a continuação dessa história. Queira ou não queira, se você não pensava isso até agora, né? Antes de me conhecer ou saber dessa coleção, muito do que vocês estão vivendo e passando tem ressonância com essas histórias que foram contadas e registradas. Então, eu faço um apelo que todos vocês, viu? Zacconi, Kerzoni, Veludo, Ana Cristina, que todos vocês registrem essas histórias, né? Que vocês tenham aí os seus documentos em mãos para que vocês possam fazer parte de documentários, de arquivos, de acervos que não seja só dessa história oficial que está recebendo, infelizmente, esse apoio institucional, né, para veicular uma história que apaga os que lutam pelos direitos humanos, contra o nazifascismo, que infelizmente está aí bombando, e a nossa vida vai ser de luta, vai ser dessas lutas. O tempo histórico das nossas vidas, os próximos 20, 30, 40, 50 anos que vocês vão viver, vocês que são mais novinhos que eu, vão ser
vivendo essas lutas em outra escala, em outra dimensão. E aí a pergunta que eu deixo para vocês é: cometeremos os mesmos erros? Se a gente estudar história, a gente pode aprender com ela e não cometer muitos dos erros que foram cometidos, como, por exemplo, a exclusão das mulheres, né? Que a gente comentou tão bem aqui hoje. Tá certo? Obrigada. Professor, o pessoal só ficou feliz aqui porque vocês são mais novinhos, eu vi todo mundo rindo aqui. Eu vou ficar quieto aqui, eu não vou nem falar nada, vou deixar passar batido. Tem Veludo e Zacone. Chama a vinheta para passar batido. Antes de você chamar a vinheta aí, só quebrar o protocolo um tiquinho aqui, só para dialogar em 30 segundos ou menos sobre essa última fala da professora, sobre a gente registrar, né, a nossa caminhada ou parte dela, porque o Movimento Policiais Antifascismo aqui do Espírito Santo recebeu um convite da Assembleia Legislativa para confeccionar um artigo que desse conta justamente da nossa caminhada aqui. Esse artigo ele vai ser publicado agora como capítulo de um livro que tem como título Direitos Humanos no Espírito Santo, Resistências, Lutas e Sujeitos Históricos, e vai ser publicado agora no dia 25 de junho, vai ser o lançamento no Palácio da Cultura, e fica também registrado aí o convite a vocês, se vocês puderem participar, virem aqui, sabe que é tudo muito pertinho, né? São Paulo aqui é pertinho, Rio aqui é tudo pertinho, dá para vir de boa. Nossa. Vai ser uma honra poder receber vocês nessa data especial. Vocês estão de parabéns. É isso que tem que fazer, entendeu? Tem que publicar artigo, livro, capítulo, e tem que ter um arquivo completo com vários documentos que embasem muitas outras produções de pesquisa como essa. É assim que a gente vai mudar a percepção das pessoas sobre os temas que nós trabalhamos. Com essa voz doce e mansa aí de mineiro capixaba, chama a vinheta aí para nós. Obrigado, viu, professora? Valeu, Londe, Kerzone, Zacone. Valeu. Bora trabalhar, Kerzone. Chama a vinheta aí. Chama a vinheta. Vamos lá.